Olá, boa noite. Não dá. Por que não dá?
Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, para mais um ciclo de palestras sobre os dogmas marianos. Hoje estaremos com Renan. Ele vai falar sobre a Assunção de Maria e vai ser um encontro bem legal, então vamos todos ficar bem atentos. E ele vai entrar agora para fazer uma oração. Olá. Boa noite, Olá, boa padre. noite, Júlio. Deus abençoe. Então, vamos iniciar o nosso momento de estudo, né? Fazer a nossa oração inicial, suplicando a Virgem Maria e a proteção de São José também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, agora e na hora de nossa agora e na morte. hora. Amém. Amém. São José, operário, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como eu falava na quinta-feira passada, né, sobre o dogma justamente da virgindade perpétua de Nossa Senhora, é importante a gente lembrar, repito, todos os dogmas de Nossa Senhora apontam para Jesus Cristo. Né? Todos os dogmas apontam para Jesus. Então, isso é muito importante a gente nunca perder de vista, porque Maria ela não é o fim justamente das coisas, ela é criatura. O fim é justamente Deus. Então, ela é ornada de todas as graças, ornada de inúmeras glórias, para justamente apontar de forma mais perfeita para aquele que é nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda verdade, que aqui repito, o dogma, né, os dogmas de Nossa Senhora, eles estão ligados ao maior título de glória que ela tem, que também é um dogma, estabelecido já desde o século V, no Concílio de Éfeso, que é Maria, Mãe de Deus. Tá bem? Então, o dogma que nós vamos ver hoje sobre a Assunção da Virgem Maria está ligado também a este título de maior honra de Nossa Senhora, que é ser a Mãe de Deus. Dito isto, a gente começa, o estudo de hoje ele não é tão extenso, ainda que se tenham várias nuances, mas o estudo ele não é tão extenso assim, que nós vamos fazer hoje. Ele vai ser até um pouco mais simples e talvez um pouco mais breve do que o da outra quinta-feira. Mas sigamos. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente pensar no que se entende pelo dogma da Assunção da Virgem Maria. Né? Então, o que se entende é o seguinte, que Maria, pouco depois de sua morte, né, ou dormição, que assim vai ser chamado tradicionalmente, e ressurreição gloriosa, foi elevada em corpo e alma ao céu para sempre, acima dos santos e dos anjos. A gente vai voltar nesse tema, né, da altura de Nossa Senhora, lá no finalzinho dessa aula. Mas é isso que consiste, que Maria ela foi elevada, depois do término da sua vida natural, elevada em corpo e alma para o céu. E por que se diz assunção e não ascensão? Alguns já sabem disso, mas vale a pena a gente dizer também. A ascensão se fala, se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sendo Deus, ele ascende aos céus, ou seja, ele sobe ao céu pelo seu próprio poder. A Virgem Maria não, ela é levada. Ela é levada pelo poder de Deus. Então, por isso que a ela se diz assunção e não ascensão. Tá bem? A ascensão, então, é para Cristo por causa desse movimento. Ele mesmo subiu aos céus pelo seu poder. A Virgem Maria, não. Ela foi levada.
tá? É simplesmente uma coisa bem simplesinha. Agora a gente entra numa parte que é a parte central mais da nossa aula de hoje, que é como saber que Deus revelou esta verdade, né, ao menos implicitamente, ou seja, escondido, né, no depósito da revelação comum. Por que perguntar sobre isso é importante? Primeiro, se você é catequista, ou se você em algum momento, tendo algum protestante na sua casa, ou que você encontrou, colega, não sei o quê, e você certamente já deve ter sido, foi confrontado, né? Aonde está a Assunção de Nossa Senhora na Bíblia? Aí você lá, muito piedosamente, vai tentar fuxicar lá o Evangelho de São Lucas e não acha nada. Vai tentar procurar lá o Evangelho de São Mateus, não acha nada. Caramba, Marcos, será que está lá em São Marcos? Vai procurar lá no Evangelho de São Marcos, também não achou nada. Poxa, onde está isso? Aí vai lá para Atos dos Apóstolos. Aí vai lá, fuxica Atos dos Apóstolos e encontra Pentecostes. Aqui, não, mas não é Pentecostes que eu quero Assunção. Aí vai lá, fuxica, não está lá também. Vai em todas as cartas de Paulo, não está. Nas cartas católicas, também não está. Por fim, chega o Apocalipse, aí bota a mão na cara. Meu Deus, perdi a competição com o protestante. Alto lá. Por isso que é importante a gente pensar de que maneira nós acessamos essa verdade. De início, já saibamos, é verdade, é um dogma de fé, ponto. Definido solenemente pela Igreja, e essa é uma verdade digna de fé, como a gente já falou na outra quinta-feira. Então a gente não vai pôr em xeque isso, que nós já sabemos. Estamos fazendo um estudo de trás para frente. A gente já sabe a resolução, já sabe que foi resolvido, agora a gente só está discutindo de que maneira se chegou a isso, tá? Mas a gente não está discutindo se é uma verdade de fé ou não. Já é verdade de fé, ponto. Então já merece a nossa fé se quisermos ser católicos de verdade, como eu falava. Os dogmas de fé, eles são verdades, e sendo verdades de fé, superam a razão, mas não estão em contrariedade com a razão. Tá bem? Apenas que tudo aquilo que é matéria de fé supera a razão, porque a fé, ela supera a razão, tá? A razão natural. Então a gente já sabe, é um dogma de fé. Porém, como nós encontramos isso? Por isso que essa pergunta é importante. De que maneira nós encontramos, ainda que implicitamente, né, os dados que nos apontam para esta verdade de fé? Porque não está de forma explícita. O que está de forma implícita? De forma escondida, em germe. Está lá, mas está em forma escondida. Como eu falava na última quinta-feira, e repito, a barba no menino está de forma implícita, assim a gente pode dizer, no menino de 10 anos. Mas no momento que ele tiver a idade da puberdade, a idade adulta, a barba que estava em germe nele aparecerá. Não veio de fora para dentro, já estava de dentro e foi para fora. O quê? A barba. Também já estava ali em germe. Então é assim que a gente encontra algumas verdades de fé. Porque essa verdade é para ser crida, e ela é assim assumida, a gente vai ver um pouquinho disso, não é uma verdade que está no termo de revelação privada. Tá? Padre, explica um pouquinho para mim o que é revelação privada. Vamos lá. A revelação privada, falando assim em linhas gerais, porque isso é um outro tema, senão a gente vai perder muito tempo, é aquilo que, por exemplo, acontece por revelação de Nossa Senhora em Fátima, né, que Nossa Senhora fala aos pastorinhos. Tá bem? Então, aquilo que Nossa Senhora vem trazer aos pastorinhos, de penitência, né, da adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, fuga do inferno, todos esses elementos já são dogmas de fé. Porém, não é um dogma de fé você acreditar, porque não é fruto de uma revelação pública, você acreditar na aparição da Virgem Maria ou naquilo que ela disse aos pastorinhos. Isso daí é um ato de fé piedosa, né? Em alguns casos, até de revelação privada, a gente vê que é um ato pura e simplesmente não de fé enquanto dom, mas da fé natural. Entende? Agora, um outro exemplo, a revelação a Santa Margarida Maria Alacoque, né, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nada mais é do que acentuar de que a natureza humana de Nosso Senhor também merece ser adorada.
E isso já é um dogma de fé, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Entende? Então, acentuar o coração de Jesus naquela revelação, nada mais é do que saber também que o coração de Jesus é fruto de latria. Merece ser adorado. Por quê? É o coração do Cristo. Está unido ao Cristo. E o Cristo é Deus encarnado. Então, merece toda a honra e adoração. Agora, isso já é um dogma. Mas você acredita, não acredito que Jesus apareceu para esta santa. Você estará pecando? Não. Agora, você estará pecando se não devotar a devida adoração a nosso Senhor, enquanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí você está sendo um herege, falar que ele era só Deus ou era só homem, porque é um dogma de fé, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Entende? Então é isso que é o depósito, aqui, perdão, que a gente vai falar de revelação particular ou privada. Agora, da revelação pública, é o que nós temos pela tradição, justamente pela Sagrada Escritura, tá? Aqueles dados que foram revelados publicamente e que é de fé pública. Para isso, é importante a gente ter em mente de quando que terminou a revelação. Né? A revelação comum, ela termina quando o último varão apostólico morre, né? O último apóstolo. Então, vai até o último apóstolo. Quando o último apóstolo morreu, ali encerrou a revelação e todo aquele depósito de revelação acaba ali, naquele momento. Tá? Quem quiser estudar um pouco mais sobre essa temática, que vale muito a pena, é só pegar ali a Dei Verbum, tá? Pega a Dei Verbum, que é verbo de Deus, né? Um documento, e aí vale a pena você ler para você conhecer um pouquinho mais do que é tradição, o que é revelação, o que é inspiração, tá? Vale muito a pena conhecer um pouquinho disso. Segundo aspecto, é preciso saber que para que esta verdade, né, ela seja ela seja certa, ela tem que ser revelada aos apóstolos, ou pelo menos a um deles, né? Pode estar de forma explícita, implícita ou confusa, que depois, num outro momento, vai ser explicitada. Todos esses elementos já valem. Nós já sabemos de antemão, até porque você, enquanto catequista, quando foi pressionado por algum protestante, tentou achar e não encontrou, que a Assunção da Virgem Maria não está nas Escrituras de forma explícita. Não se tem ali o relato, como está de forma explícita a ascensão de Nosso Senhor. Tem o testemunho do anjo, lá se você pegar Atos dos Apóstolos, né, no primeiro capítulo, tem lá o testemunho do anjo. Homens da Galileia, porque estão olhando para o alto. Né, este que subiu voltará da mesma maneira. Né? Então, nós temos o testemunho na Bíblia. Não precisa nem se perguntar, está explícito. A ressurreição de Cristo é explícita? Está lá escrito. Agora, da Virgem Maria não está explícito, não está narrado, né, o momento. Tá bem? Então, só pode estar de modo implícito. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro percurso que a gente vai fazer é na tradição. Tá? Que a gente vai ver que nos documentos da tradição, esta verdade ela está de modo implícito. Primeiro, desde o século VII, quase toda a igreja, e aí a gente coloca, seja no Oriente, seja no Ocidente, celebrava a festa da Assunção. Então, olha só que coisa interessante. Existe um movimento, e que é acreditado também, é olhado de forma séria, que é o Espírito Santo que vai movendo, né, a fé da igreja, porque o Espírito Santo, como vai dizer o Vaticano II, é alma da igreja. Então, existe aquilo que o Espírito Santo ele vai suscitando no coração dos fiéis também. Então, já se celebrava, desde o século VII, em toda a igreja, com grande facilidade, essa festa da Assunção. Em Roma, o Papa Sérgio, que ele fica dos anos 687 a 707, ordenou uma procissão solene neste dia. Segundo os testemunhos de São Gregório de Tours, esta festa já era celebrada na Gália, né, no século VI. Então, veja como é mais antigo ainda. No Oriente, o historiador Nicéforo Calisto afirma que o imperador Maurício, que é datado aqui de 582 a 602, contemporâneo e amigo de São Gregório Magno, né, aquele que escreve a regra pastoral, ordenou celebrar solenemente esta festa
em 15 de agosto. A mais antiga crença tradicional, ainda no Oriente, parece ser a de São Modesto, patriarca de Jerusalém, 634. Segundo ele, os apóstolos foram movidos, justamente interiormente, foram movidos por uma inspiração divina, e foram ao encontro da Virgem Santíssima e assistiram à sua Assunção. Tá? Muitos autores depois do século VII, e aí a gente coloca desde São Tomás de Aquino, tem muitos autores. Eu estou seguindo aqui pelo livro que eu utilizava, do Garrigou-Lagrange, e aí ele cita muitos autores aqui. Tem Fulberto de Chartres, Pedro Damião, Santo Anselmo, Idelberto, Abelardo, São Bernardo, Ricardo de São Vítor, Santo Alberto Magno, São Boaventura, São Tomás de Aquino e tantos outros autores, né, que vão falando sobre essa temática, né, enquanto verdade de fé, tá? Da Assunção da Virgem Maria. O Papa Leão IV instituiu a oitava desta festa em 847. Só para ilustrar, tá bem? Se você não sabe o que é a oitava, é a celebração 8 dias, né? É uma solenidade que se prolonga, celebrado em 8 dias. Por exemplo, a Páscoa tem a oitava. Então, são 8 dias de celebração daquele mesmo acontecimento, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, era comum ter algumas oitavas para festas grandes. Então, a gente tem na história que o Papa Leão IV instituiu, em 847, a oitava dessa festa. Os diversos autores não assumiam esta verdade como se fosse fruto de uma crença piedosa, aquilo que eu falava no início, mas sim o concebiam como sendo de fé certa e parte integrante da tradição geral. E aí agora eu vou ler um trecho do livro aqui, onde o Garrigou-Lagrange ele tira uma conclusão sobre essa parte dessa verdade sendo assumida na tradição. Leia. Se com efeito só tivesse havido na origem da Igreja uma revelação implícita ou confusa, como poderiam os diferentes bispos e teólogos das diversas partes da Igreja entrar em acordo, tanto no Oriente como no Ocidente, para reconhecer que este privilégio, ou seja, da Assunção da Virgem Maria, estava implicitamente revelado? Este acordo deveria ter sido preparado por trabalhos e concílios de que ninguém jamais ouviu falar. Não há nem mesmo traço de revelações privadas que tivessem provocado investigações no depósito da revelação e de pesquisas em toda a Igreja. Até o século VI, guardava-se silêncio sobre este privilégio, temendo que, como consequência da lembrança das deusas do paganismo, fosse mal compreendido. O que foi estabelecido no período precedente é o principal título de Maria, Mãe de Deus, definido pelo Concílio de Éfeso, e fundamento de todos os seus privilégios, como eu falava no início. Portanto, tudo leva a pensar que o privilégio da Assunção foi revelado explicitamente aos apóstolos, ou ao menos a um deles, e transmitido em seguida pela tradição oral da liturgia, porque, de outro modo, não se explicaria a festa universal da Assunção, que mostra claramente que, depois do século VII, esta verdade foi ensinada pelo magistério ordinário da Igreja. Talvez, se você não conhecer alguns elementos, talvez esse texto que eu acabei de ler, ele parece sem força. Mas não, gente, isso tem muita força. Não tem como uma verdade, e a gente, se você pegar na história da Igreja, na medida como foi desenrolando até chegar à proclamação solene de um dogma, como que tiveram várias discussões e vários concílios e vários tratados, enfim, muitos livros, muita pena gasta, muita saliva gasta, muito joelho ralado em oração para se chegar à compreensão daquilo que foi revelado. Então, ser assumido de forma assim tão fácil é porque, né, assim conclui o padre Garrigou, de algum modo essa tradição foi passada de forma explícita. Por isso que São Modesto ele assumia isso, né, de que os apóstolos foram movidos interiormente, e isso não é dificuldade nenhuma,
Porque se a gente for ver no próprio relato do Evangelho, onde os pastores são avisados pelos anjos que Jesus tinha nascido, né, que o Salvador tinha nascido. E eles vão até o encontro, justamente onde está Jesus no colo de Nossa Senhora, e São José ali presente. Eles são levados pelos anjos. Os reis magos também foram levados pela estrela, e essa estrela não é um astro comum, era um anjo. Assim explica São Tomás de Aquino, né? Porque se move de forma inteligente. Uma estrela não se move de forma inteligente. Então é porque aquilo que eles viram e acharam que era uma estrela, não era uma estrela, era um anjo. Então eles foram levados também àquele momento. Por que não, né, sabendo que existe uma graça extraordinária chamada locução interna, né, que Deus fala de fato com a alma, muitos santos tiveram isso, por que não os apóstolos, ainda que de lugares distantes, foram avisados até esse momento da passagem, né, sutil da Virgem Maria para a vida eterna, foram avisados para que eles testemunhassem e assim anunciassem. Não teria dificuldade nenhuma, né? E aí, isso é um postulado da razão, né? A gente está trazendo aqui uma hipótese, mas que ela ganha muita força, como está dizendo o padre Garrigou, porque a gente vê como que a igreja assumiu de forma muito convincente essa verdade, né? Tido como certo, já a Virgem Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, tanto que a festa remonta já séculos muito passados. Então isso é um sinal que nos já mostra. E foi entrada na liturgia, não se coloca nada como fé celebrada, aquilo que seja um dado duvidoso. Por exemplo, eu sou devoto de São José, e existe uma teologia que estuda a pessoa de São José, que é chamado Josefologia, é um estudo teológico acerca da pessoa de São José, na participação dele na economia da salvação e no mistério da encarnação. Existem várias especulações, né, umas com os argumentos bons, outras com os argumentos até um pouco complicados, de quererem colocar São José como... querem defender a Imaculada Conceição de São José, por exemplo. Mas isso é um pouco demais. Isso não tem um sustento, né, muito... É lindo de se pensar, mas se a gente for ver, né, criteriosamente, teologicamente, não se tem um argumento, né, pesado que sustente isso, e nem a gente vê na tradição da igreja uma fala que corrobore para isso. Então, imagine, não é algo de fé certa, é apenas uma dedução teológica, mas isso não entra na liturgia, estão me entendendo? Não entra na liturgia como algo a ser celebrado, não tem a festa da Imaculada Conceição de São José. Entende? Seria maravilhoso, né? Aquele que é a cabeça da esposa, né? Sabendo que a esposa é imaculada, a cabeça seria uma argumentação maravilhosa, mas não se tem isso. Que eu não falo lá na carta de Paulo que o marido é a cabeça da mulher, né? Se a mulher é justamente a Imaculada Conceição, a mãe de Deus, poderia a cabeça que se uniu a ela em matrimônio ter pecado original? É uma argumentação maravilhosa. Argumentação maravilhosa. Porém, não se sustenta. Entende? Não tem um embasamento na tradição, um elemento que a gente encontre dessa maneira. Coisa diferente é o que nós estamos vendo. A gente vê uma aceitação na igreja por parte dos bispos, de autores teológicos, todo um movimento já tido já como um elemento de verdade certa, já permeando até mesmo a liturgia. Então, nada, coloquem isso no coração, nada que se vá para a liturgia, né, é elemento de fé duvidosa. Não se faz isso. Né? Para ser elemento, para ser celebrado na liturgia, então é porque é elemento de fé certa. Tá ok? Agora a gente passa por um segundo momento, que é justamente as razões teológicas tradicionais de verdade implícitas, né? Algumas verdades teológicas, né? As razões teológicas, melhor dizendo, que a gente encontra esse germe implícito. O primeiro deles é a reflexão acerca do seguinte: Maria recebeu a plenitude de graça e foi excepcionalmente bendita por Deus entre todas as mulheres. Isso você pode conferir em Lucas, capítulo 1, versículo 28 e 42. Tal razão exclui a maldição divina que compreende.
são elas: darás à luz com dores e ao pó tu hás de tornar, que é justamente Gênesis 3, versículo 16 ao 19. Portanto, Maria é bendita entre todas as mulheres, e deveria ser isenta desta maldição, e não conhecer corrupção na morte, pois o corpo de Maria não foi feito para a terra, ou seja, para ser deteriorado, onde tudo passa, murcha e se corrompe. Vale a pena a gente ler, né, essa passagem de Gênesis, lá justamente do momento do pecado, e a gente tem em mente o seguinte, que muitas acabam lendo e não fazem algumas perguntas. É muito claro, a punição é justamente porque aquele momento, Adão e Eva, mas fica no contexto mais da mulher, Eva, ela estava em amizade, estava morta, né? Estava em amizade justamente com a serpente. Então, o que Deus vai falar de que, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela, não pode ser aplicado a Eva. Porque Eva já estava em sociedade com a serpente por conta do pecado, por conta da desobediência. Só pode se tratar de outra mulher. E aí eu falava, nesses dias, acho que foi até ontem, acho que foi ontem que eu conversava sobre isso. E aí eu dizia o seguinte, muitos leem lá o Evangelho de São João, onde tem as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus ele não chama Nossa Senhora de mãe, ele vai chamar de mulher. Aí alguém se pergunta, nossa, mas parece que foi uma falta de educação de Jesus. Não, gente, o Evangelho de São João, ele é o mais recente dos evangelhos. Então, já tinha dado tempo de percorrer toda a teologia de Marcos, de Mateus, de Lucas. Então, São João, ele, já que a teologia, até mesmo sobre a pessoa de Nossa Senhora, né, um pouco da noção da pessoa de Nossa Senhora, já estava muito mais desenvolvida em certo aspecto, comparando-se com as épocas precedentes. Então, ele já entende, faz o link entre aquela mulher de Gênesis e a mulher que Jesus ele está falando no Evangelho de São João. Por isso que ele vai chamar Maria de mulher e não de mãe, para que todos aqueles que viessem a ler o Evangelho entendessem que se trata daquela mulher que Deus colocou inimizade entre a serpente, entre a geração dela e a serpente. Tá bem? Então isso é muito bonito. É justamente colocar a Virgem Maria nos Evangelhos num patamar muito elevado. Então não existe porquê, já que ela não tem consórcio com a serpente, a Virgem Maria, ela sofrer aquilo que seria os efeitos, né, um dos efeitos decorrentes da queda. Seria a corrupção da sua carne, sabendo que ela foi totalmente ornada, né, com os dons do Espírito Santo. Nós vimos isso quando falamos da virgindade. Ela foi ornada justamente de toda a glória. Então não faria sentido este vaso espiritual, né, essa arca da aliança feita carne, né, onde o verbo de Deus, de fato, não em termos de imagem, mas ele próprio se fez homem, que ele viesse a se perder. Né? Nós vimos, Deus ele não permitiu nenhum tipo de corrupção, ele que veio acabar com toda a mancha, toda a corrupção, não permitiu nem que a virgindade de Maria fosse tocada, né, fosse desfeita, sofresse corrupção ou degradação. Quanto mais a gente pensar que a terra comeria, né, a carne da Virgem Maria. Esta que foi o templo perfeito, né, onde Deus habitou. Tá bem? Então, essa é um argumento que está implícito, né, e que na Sagrada Escritura a gente consegue identificar esse dogma da Assunção. Segundo argumento, antes de ir para o segundo, eu queria só comentar mais uma coisa desse fato da incorruptibilidade de Maria. Você pode resgatar ali em Apocalipse 12, que quando vai falar da mulher, né, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, né, tendo a coroa de 12 estrelas e a lua debaixo do pé.
essa lua embaixo dos pés, São Tomás de Aquino, ele, em uma reflexão que ele faz, uma meditação, ele explica que é justamente mostrar que Maria não tem corrupção. Como a lua ela é cheia de fissuras, cheia de crateras, justamente tem as suas fases, a corrupção é para mostrar que a humanidade de Maria ela não sofre corrupção. Por isso que a lua está sob os pés. Ou seja, como se ela estivesse acima, para mostrar que ela não sofre corrupção alguma. Tá bem? A humanidade de Maria é imaculada, intacta. Não sofreu nenhum tipo de corrupção. Isso vale muito a pena você lembrar disso. A cabeça da serpente sendo pisada remonta a Gênesis 3,15, né, que ela iria esmagar a cabeça. Mas a lua, debaixo dos pés, São Tomás é que fala isso, né, e remonta justamente a essa visão de que Nossa Senhora não tem uma humanidade corruptível. Né, ela está incorrupta, imaculada e permanece desse modo. Tá bem? Assim como vai falar o Salmo, né, o justo não conhecerá corrupção, ou o vosso amigo não conhecerá corrupção. Então, aquele que está totalmente, ainda mais sabendo que ela é bendita entre todas as mulheres, a cheia de graça, então não tem sinal nenhum de corrupção em Maria. Onde Deus habita, e ela é verdadeira vida, Deus é verdadeira vida, não tem como ter conluio com a morte, né, ter comunhão com a morte. Então, passemos para o segundo pensamento, né, razão teológica, é o seguinte, que Maria esteve particularmente e intimamente associada ao Calvário, né? E o Calvário é a perfeita vitória de Cristo sobre o demônio, né? Portanto, Maria está associada à sua plena vitória sobre a morte, pela ressurreição antecipada e pela assunção. Tá bem? Todos esses elementos, eles são muito importantes, pois a gente vê que Maria, e esse é um argumento, eu vou utilizar um termo que ele é teológico, mas eu já me explico o que significa. Que na ordem hipostática, que é justamente da união entre as naturezas, na pessoa, justamente do verbo, que é da natureza, a união da natureza divina com a natureza humana, a Virgem Maria participa desse mistério de forma intrínseca. Ou seja, ela que coopera, o mistério acontece nela. Ela é que colabora para que a natureza humana se una à divindade. Jesus recebe a natureza... Jesus não, para não ficar confuso. Mas o Verbo eterno, o Filho de Deus, recebe, né, a natureza humana vinda de Maria. Então, é ela que colabora. Ela não é só o receptáculo, ou melhor, não é só o ambiente aonde acontece essa união, mas ela colabora de verdade. Ela dá a matéria humana para que justamente o verbo seja gerado. Tá bom? Então, a carne de Jesus, né, contém ali o sangue de Nossa Senhora. Né? O DNA é próximo. Não é o mesmo DNA, mas é próximo. Assim que a gente identifica o parentesco. Então, é de fato de Maria, da sua humanidade, ela que dá a humanidade. Então, ela participa de forma intrínseca. São José participa de forma extrínseca, muito mais perfeito do que os apóstolos, do que o São João Batista, do que todos os outros santos, porque ele exerce sobre Jesus, por participação no matrimônio, né, por ser esposo de Maria, ele tem autoridade sobre o fruto de Maria, sua esposa, que aquilo que é da esposa é do esposo. Então, ele é pai de Jesus, não por natureza, mas por missão, por autoridade, virginalmente, na ordem da graça. Tá bem? Então, São José, ele opera por autoridade, por ser esposo de Maria, esse papel. Então, ele ocupa de forma extrínseca a sua participação na ordem hipostática, ou seja, na ordem desse mistério da encarnação. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente entenda que Maria, desde o primeiro momento, participa como sócia mesmo, numa sociedade do mistério salvífico. Então, Maria, ela está entrelaçada. Se você for reparar, eu tenho aqui, só que não vai dar para enxergar direito. Mas se você... E ela também já está um pouco gasta. Aqui, eu acho que dá para ver aqui. Tem a medalhinha. Se você pegar a sua medalhinha de Nossa Senhora das Graças e você colocar no verso,
você vai ver que tem uma coisa muito interessante. Tem a tábua do altar, em cima tem a cruz, e entrelaçado com essa tábua do altar, que está na horizontal, tem um M, que é simbolizado no M de Maria. Mas você repare que o M, ele está entrelaçado, né? Ele está entrelaçado com esse mistério. Nós sabemos que a cruz, ou melhor, que na Santa Missa, representados pelo altar, o sacerdote, né, e a vítima que está sobre o altar, é o mesmo sacrifício da cruz. Quem é o altar? A cruz. Quem é o sacerdote? O Cristo. Quem é a vítima oferecida em sacrifício? O próprio Cristo. Só que na liturgia isso está desmembrado, mas que aponta para o mesmo e único sacrifício. Tá? Então Maria, que está mostrando na medalha, né, que foi uma revelação privada, a Santa Catarina Labouré, né, ela vê a Virgem Maria entrelaçada nesse mistério justamente salvífico. E nós sabemos que a cruz é o momento ápice, e por isso São João, mais uma vez volto a ele, no Evangelho ele vai falar da hora de Jesus. Não chegou a minha hora. Tem esse termo hora, ele ganha muita força no Evangelho de São João. E aí a hora de Cristo, e você pode conferir no capítulo 17, que é chamado em algumas Bíblias como título de A Oração Sacerdotal de Cristo, a gente vai ver que ali é a hora em que Jesus vai ser glorificado. Então, a hora principal. Chegou o momento da glorificação de Deus. Então, a glorificação de Deus chama-se cruz. Maria está intimamente associada a esse mistério da cruz. Por onde a gente tira essa fala? A gente vai lá e resgata o que Simeão falou. Esse menino vai ser causa de queda e soerguimento de muitos em Jerusalém. Quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Então, Maria está associada ao mistério salvífico, ao mistério justamente da doação da cruz. Se ela está associada, desde muito antes, mas sobretudo aqui, a esse mistério da cruz, da salvação dos homens, ela também está associada à vitória sobre a morte, pois a cruz ela simboliza exatamente isso, a vitória sobre o demônio, né, que ali acontece o resgate, daí o termo redentor, que é aquele que salda a dívida, aquele que resgata aqueles que foram perdidos, que somos nós. A ovelha perdida é justamente a natureza humana. Por isso que guarda-se 99 ovelhas e vai atrás daquela uma que se perdeu. Quem foi aquela que se perdeu? A natureza humana. Entende? Então, ir até ela, mistério da encarnação. Então, Deus se faz homem e resgata a ovelha perdida. O momento que resgatou a ovelha perdida, vai dizer São Tomás de Aquino, é justamente o momento da cruz. A morte de Cristo na cruz, na natureza humana, é justamente o momento em que se vence o demônio, se resgata essa natureza para todo sempre, tá? E ali existe a vitória também sobre a morte na ressurreição. Então, Maria, se ela está associada intrinsecamente ao mistério de Cristo, ela também está associada à sua ressurreição e também associada à vitória sobre o demônio e a morte. Por isso, a gente tem como o corolário, né, dessa argumentação, dessa razão, que tem sustento bíblico, tá? Não é uma invenção. A gente depreende daí implicitamente o dogma da Assunção. Tá bem? Já chegando meio que aos finalmente, vale a pena anotar aí, você saber, que este dogma ele foi definido no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Tá bem? Ali que aconteceu a proclamação solene do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Agora, nesse final, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante, né, que vale a pena a gente meditar. Uma coisa muito complexa falar que Nossa Senhora ela está acima de todos os santos e acima de todos os anjos. É claro que a nossa fé já concebe, a gente diz, eu creio. Beleza. Mas se a gente quiser pensar de uma forma teológica e não devocional, a gente precisa lançar mão de alguns argumentos. Né? E a gente precisa meditar um pouco mais profundo. Como se dá isso? Por quê? Naturalmente, os espíritos, que esse é o termo correto,
para falar da natureza dos anjos, porque anjo é uma classe e também aponta para uma missão, né? Que anjo significa mensageiro, mas nem todos os espíritos são mensageiros, que existem justamente classes de anjos que não estão a serviço dos homens, né? De modo próprio, né? Não estão a serviço dos homens, tá? Então, o termo certo a ser utilizado para falar dessa natureza é espíritos. São espíritos, né? Assim como a gente fala da natureza gato, cachorro, ser homem, enfim, papagaio, periquito, enfim. Vocês estão me entendendo. Beleza. Então, os espíritos, eles são superiores aos homens. Seja nas suas faculdades intelectuais, seja até mesmo na sua constituição enquanto essência. São superiores, porque eles não estão ligados à matéria. Então, eles não se corrompem. Até o modo deles de conhecer é mais apurado e superior ao dos homens. Tá bem? Então, como a gente pode falar que a Virgem Maria ela é superior aos anjos se o modo de conhecer dos anjos, dos espíritos, é superior ao da Virgem Maria? Superior até mesmo ao modo de conhecer, se Jesus é verdadeiro homem, ao modo de ciência do verbo também, enquanto homem. É superior na vida na Terra. Tá bem? Estamos falando aqui na sua primeira vida, neste mundo. Então, a gente precisa entender alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, o objeto, justamente, dessa razão é um objeto sobrenatural. Se o objeto é sobrenatural, o modo que se acessa a ele é pela fé, e não pela razão natural. Então, ainda que a razão natural ela seja muito mais robusta, mas a Virgem Maria, por ela participar de forma intrínseca do mistério, ela está muito mais unida ao mistério da encarnação e, portanto, muito mais íntima de Deus. Ela consegue prescrutar a estes mistérios, pela sua fé, de forma superior aos anjos. Né? Então, a caridade da Virgem Maria, o modo que ela exerce sua fé, o modo como ela exerce a sua caridade, supera aos anjos. As virtudes em Nossa Senhora, por ela ter um acesso muito maior de familiaridade, né, e de participação, supera de todos os anjos. E aí tem um argumento que se fala que Nossa Senhora, no momento da sua concepção, o nível de graça que ela tinha inicialmente já supera a de todos os santos, o nível de graça final de todos os santos juntos. Então, o nível inicial de graça na alma da Virgem Maria já era superior à graça final de todos os santos juntos. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso que eu estou dizendo, mas isso é um estrondo na nossa cabeça teológica. É um estrondo, porque está mostrando que a graça ela vai crescendo na alma, né? Se a gente for pegar que Cristo cresceu em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, o nosso organismo sobrenatural começa com um germe chamado graça santificante, e que precisa esse organismo crescer pela graça atual, pela graça sacramental, até o final da vida, que aí aquele nível de graça que se morre transformar-se-á em nível de glória no céu. Então, o que eu estou falando é que o nível inicial de graça da Virgem Maria supera ao nível final de graça que, por exemplo, São Padre Pio alcançou no final da vida, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, todos os apóstolos, São Paulo, São Pedro, São Tiago, São Simão, São Judas. A gente está falando de todos os santos. Todos os santos. A Virgem Maria, desde o seu nascimento, já tinha mais graça do que todos os santos no final de sua vida antes de morrer. É isso. Então, ao longo da vida, a Virgem Maria ela foi crescendo tanto, e depois, na sua assunção, a gente não consegue nem mais comentar sobre o nível de graça. A gente só sabe que é inferior ao da natureza humana de Cristo. Então, é uma graça que transborda, é transbordante. Tamanho é a participação dela, justamente com a vida do Cristo.
Tá bem? Então é isso, minha gente. Eu não sei se ficou muito claro, se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, mas fato é que a Virgem Maria, depois de Deus, é a criatura que merece toda a honra. Né? Depois de Deus é que merece toda a honra. A gente só não pode ter um culto de latria à Virgem Maria, porque isso é somente a Deus. Mas é de hiperdulia, que, ou seja, supera o culto, né, de importância a todos os santos. Você pode ser um católico que não tenha devoção a São Francisco de Assis. Vai entrar no céu assim. Você não é obrigado a ter devoção a São Francisco de Assis. Né? De não ter devoção a Madre Teresa de Calcutá. Agora, pensar que vai entrar no céu por não ter devoção formal, né? Devoção formal à Virgem Maria, sem chance. Porque é uma devoção necessária para a nossa salvação. Pois a salvação veio por Maria, o caminho também para ir para Cristo é por ela. Tá? Ela é chamada de a forma Dei, né? Justamente a forma para se fazer deuses. Em Maria, nós nos assemelhamos a Cristo. Quem fala isso é São Luís Grignion de Montfort, no livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, são muitas glórias e graças que a Virgem Maria foi ornada. Tá bem? E aí merece justamente a gente meditar ainda bastante. Mas a gente já tem essa grande verdade. Ela é nossa mãe. E ela intercede por nós de forma muito particular. Isso só nos aumenta a alegria. Aqui a gente está mergulhando um pouco na grandeza desta mãe que nós temos. Mas não precisamos nos assustar com essa grandeza, porque é uma grande verdade que ela nos chama de filhos. Então, ao mesmo tempo que a gente está colocando esses óculos, olhando para os dogmas, para a maneira como Deus ornou a alma da Virgem Maria, de inúmeras graças, e que ela supera todos os espíritos celestes, todos os anjos, só está abaixo da Trindade. Ao mesmo tempo, ela olha para a nossa pequenez, né, para a nossa abjeção, né, a nossa impureza mesmo, né, a nossa sujeira humana. E digo isso a você que se considera talvez muito sujo, ela olha para você e chama meu filho. É isso que ela fala, meu filho. Essa que é a mãe de Deus, não se envergonha de chamar-nos de filhos. Chamar meu filho. Né? Júlia, minha filha. Padre Renan, meu filho. Ela não se envergonha disso. Não se envergonha. Então isso é uma grande maravilha. Tá bem? Agora eu deixo aberto aí para perguntas, caso não tenha ficado alguma coisa muito bem explicada. Então, padre, a Amada lhe perguntou: Padre, o que significa a Assunção de Nossa Senhora aos céus? Então, a significação disso, Assunção, é de que ela subiu depois do término da sua vida natural, que ela subiu aos céus de corpo e alma, e foi colocada, né, foi glorificada acima dos anjos. Porque o subir não é só um subir mecânico, né, ir para cima, né, um deslocamento, mas sim que a gente está querendo falar nesse subir é de que ela foi glorificada no céu. O último mistério, né, do Rosário, o quarto glorioso é a Assunção. O quinto é a coroação de Nossa Senhora. Então, isso acontece no momento da chegada dela no céu. É isso que significa a Assunção. Ela subiu, mas que ela foi glorificada de corpo e alma no céu. Tá bem? A Roseli perguntou: Padre, então os anjos não podem ser intercessores? Podem. Por que não poderiam? Podem ser intercessores. Eles intercedem por nós. O nosso anjo da guarda intercede por nós. Todos os anjos intercedem. Só disse que alguns anjos... Eu só estou querendo dizer... Desculpa. Estou querendo só dizer que alguns anjos, de modo próprio, eles não estão a serviço dos homens. Que existem várias classes de anjos. E aqui, enfim, se eu abrir essa janela, a gente vai falar de um outro curso. Mas é que é complicado, é muito metafísico mesmo.
mas existe. Né? Então, a gente está falando daqueles anjos mais próximos. Tem os arcanjos, anjos da guarda, né? Que estão mais a serviço dos homens. Então, intercedem sim, claro. Não tem Jesus falando no Evangelho de que os anjos das crianças veem face a face Deus no céu? Então, ver face a face no céu e estar ao nosso lado para nos guardar significa interceder. Aí a Vera Maria falou, que palestra maravilhosa. Amém. Giovana falou, tudo por Jesus, nada sem Maria. É verdade. Vera Maria colocou, que possamos ser filhos fiéis à nossa mãezinha. E a Marinete colocou, a Virgem Maria, por isso ela é bem-aventurada, muito poderosa pela graça de Deus. Exatamente. Só isso. Amém. Então, mais uma vez, eu vou fazer uma propaganda antes de terminar, que pode ser que tenham pessoas diferentes. Eu gostaria de falar, é um livro muito bom para se ler. Estou ganhando nada para fazer esse merchandising não, gente. Mas vale a pena mostrar aquilo que é bom. A Mãe do Salvador, do Garrigula Grande, né? Ele vende na Eclésia, vale muito a pena. Esse livrinho aqui também, que estou pegando aqui do lado, vale a pena. Esse aqui, o meu, é da editora Vozes. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Grignon de Montfort. Também vale muito a pena você pegar e você ler. Estou pegando aqui na minha estante agora mais um livrinho. Aqui, Glórias de Maria, tá? De Santo Afonso Maria de Ligório. Se você não leu esse livro, leia. Vale muito a pena para fazer crescer a sua devoção à Nossa Senhora. E tem umzinho pequenininho aqui que eu vou pegar do lado. Esse eu não mostrei na última live, mas mostro agora. Esse aqui, pequenininho. Saltério da Virgem Maria, é de São Boaventura. O que São Boaventura ele fez? Ele pegou os 150 salmos e meditou, e aí transformou em louvores à Virgem Maria. Então tem vários louvores aqui, em forma que os salmos, eles são o livro por excelência de oração na Bíblia, né? Então, São Boaventura, em suas meditações, ele pega esses salmos e transforma em louvores à Virgem Maria. Vale muito a pena. Esse daqui, eu não sei se tem outra versão, mas o meu é versão de bolso. Vale muito a pena. Se você quiser crescer na devoção à Nossa Senhora, está com esses livros. Né? Eu estou aqui trazendo alguns, mas tem tantos outros. Então é isso. O Felipe Lima colocou, que aula, matando a saudade de suas palavras. Amém, meu filho. Deus abençoe. A Janine colocou, saudades, padre. Saudade de você também, Janine. Deus abençoe. A Janete colocou, Padre Henrique, muito obrigada por esta belíssima palestra. Deus o abençoe. Amém. Deus abençoe. A Giovana colocou, parabéns, Padre Renan, pelas suas palavras. Amém. Deus abençoe. E a Vera Maria colocou, boa noite, Padre Renan, foi muito bom. Volte outras vezes. Pode deixar. Assim que for convidado, volto. Então foi isso, Padre. Então eu vou dar a bênção final para a gente encerrar essa noite, tá? Louvando a Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre, pela palestra. Nada. Sempre. Amém. Deus abençoe.